Pronto, meus amigos, aí vamos começar o nosso super aulão de véspera e nós vamos falar sobre o Conselho Monetário Nacional. O professor separou 5 questões aí do Conselho Monetário Nacional e você pode ter absoluta certeza que pelo menos uma questão desse assunto combinado com o do Banco Central, ou seja, Conselho Monetário Nacional e Banco Central, no mínimo o examinador vai retirar uma questão desses dois assuntos. Se você estuda por números, veja bem, são 10 questões, uma questão significa 10%. 10% de sua prova de conhecimentos bancários, ou você vai ser de conhecimentos bancários ou de Banco Central. Você sabe por quê? Porque o perfil da Banca Sens Gran Rio é o seguinte, a Banca Sens Gran Rio adora de paixão esses dois assuntos. E eu vou dizer mais para vocês, não só a Banca Sens Gran Rio, mas toda e qualquer outra banca que vai fazer o concurso de carreira bancária, até pela magnitude, pela importância do assunto do Conselho Monetário Nacional, que tem sobre a estrutura do sistema financeiro nacional e sobre, tá certo? E o Banco Central, sempre são assuntos aí que costumam ser cobrados em provas. E são assuntos bastante tranquilos, né? Então vamos lá para o Conselho Monetário Nacional, uma bateria pequena de 5 questões, né? Vamos lá. Primeira. Banco do Brasil, Sens Gran Rio, 2014, escriturário. Né? O Conselho Monetário Nacional é a entidade máxima do sistema financeiro brasileiro ao qual cabe. Ok, aqui está o comando da questão. Um comando bastante curto, um comando que quer que você saiba qual assunto. É muito simples. Esse comando da questão quer que você saiba, tá certo, quais são as competências do Conselho Monetário Nacional, o que compete a essa autoridade. Nós sabemos, como é uma autoridade máxima, né, ele não faz atividades de operação, tá certo? Por exemplo, você coloca assim, o Conselho Monetário Nacional, ele faz o quê? Ele dita o que? As diretrizes, tá certo? Ele dita as diretrizes para o bom funcionamento. Então vamos lá. Primeiro, intervir diretamente nas instituições financeiras e líquidas, né? Ou seja, essa ação de intervir não combina com o Conselho Monetário Nacional, ou seja, não é competência do Conselho Monetário Nacional. Professor, esse cara aqui é competência de quem? Eu vou falar para vocês do Banco Central do Brasil. Detalhe, a maioria das questões, né, sobre a competência, o examinador adora de enfiar algumas questões, algumas competências aqui do Banco Central, ou assim vice-versa. Então o aluno, para ficar realmente competitivo, ele tem que estudar com profundidade, né? Tem que assistir a aula do Conselho Monetário Nacional e tem que também assistir a aula do Banco Central do Brasil. Apurar e anunciar mensalmente a taxa de inflação oficial. Gente, quem que apura a taxa de inflação? São os institutos, né? No caso aqui é o IPCA, né? O IPCA. Anunciar mensalmente a taxa de inflação, isso aqui não é atividade nem do Banco Central e nem atividade do Conselho Monetário Nacional. Autorizar a emissão de papel moeda é exatamente isso, autorizar a emissão de papel moeda. Então nós já encontramos o gabarito correto. Professor, o que acontece? Eu pensei que esse ato aqui, professor, de autorizar a emissão do papel moeda fosse uma competência, professor, do Banco Central. Não, não é do Banco Central. No reforço pedagógico, o professor vai fazer dessa questão, eu vou ampliar um pouco mais esse conceito. Vou colocar uma competência do Banco Central, a competência do Conselho Monetário Nacional e, claro, da Casa da Moeda que vai fabricar, né? Fixar periodicamente a taxa de juros interbancária. Gente, quem fixa essa taxa de juros interbancárias é o Banco Central. Não é atribuição do Bacen, do Conselho Monetário Nacional. Aprovar o orçamento do setor público federal. Quem aprova o orçamento chama-se Conselho Nacional. Congresso Nacional. Então é uma competência legislativa a competência de aprovar. Então é uma questão que eu tenho absoluta certeza que os alunos que estudaram conosco acertou a questão aqui nessa prova, né? Então aqui é a letra C.
a primeira questão. Professor, vamos lá, tem mais? Claro que tem mais, né? Vamos fazer o reforço pedagógico, olha só. Aqui é uma questão aqui que gerou muitas dúvidas para o aluno. Então, uma vez por todas, esse assunto, Casa da Moeda, quem emite papel moeda ou papel moeda e moeda metálica é o seguinte, cara, né? Temos aqui, olha só, 3 pessoas importantes, Conselho Monetário Nacional, Bacen e Casa da Moeda. Gente, quem autoriza é quem? É o Conselho Monetário Nacional. Neste concurso de 2014, ele cobrou isso. Ele pode repetir essa questão e pode cobrar, mas essa questão é muito cobrada. E o Banco Central, gente, emite. Aí você vai falar o seguinte, professor, mas quem emite, professor? Não é o Banco Central, é a Casa da Moeda, não. A Casa da Moeda vai executar, ele vai imprimir o papel moeda. Então nós temos aqui, o Conselho Monetário Nacional autoriza. Se colocar qualquer outra palavra diferente da autoriza, você tem que ficar super esperto, porque a alternativa pode estar errada. O Banco Central emite e a Casa da Moeda imprime, tá certo? Então, reforço pedagógico, papel moeda, e esse assunto costuma ser cobrado muito em prova, tá? E a banca Sesgran Rio gosta desse assunto. Legal? Ok? Bacana. Vamos então para a nossa próxima questão. Caixa Econômica, CESP 2010, escriturário. A lei número 4.595 de 64, alterada pela lei número 6.045 de 74, dispõe sobre as competências do Banco Conselho Monetário Nacional. De acordo com a lei, compete ao Conselho Monetário Nacional. Então, bacana. Então, é o seguinte, mais uma questão de quê? Que quer saber as competências do Conselho Monetário Nacional. Professor, qual que é a dica? Cara, a dica é muito simples. Por favor, vão até essa lei, vá lá no site do Planalto, imprimam a lei, coloca texto compilado, tá? E lá você vai ler, lá no artiguinho, salvo engano, artiguinho 3º, vai dispor sobre as competências do Conselho Monetário Nacional. Para quem faz concurso de carreiras bancárias, é um assunto que é muito cobrado em prova. Então vamos lá. Então ele quer, qual é o comando da questão? Antes de você fazer qualquer questão, você tem que se perguntar o que a questão está querendo. A questão está querendo que você aponte uma das competências do Conselho Monetário Nacional. Professor, qual que é o padrão de todas as bancas para fazer isso? Ele gosta de misturar competências do Conselho Monetário Nacional com as competências do Banco Central. Então você tem que estudar sempre os dois cabras, um após o outro. A. Determinar as características gerais. Rapaz, características gerais, determinar, ficou muito mal elaborada essa letra A, né? Está faltando coisa, não está faltando coisa, né? Vamos pular a letra A. Tem mais aqui, desculpa. Ó. Determinar as características gerais exclusivamente das cédulas e dos tributos. Gente, tributos, primeiro. Tributos, quem define não é o Conselho Monetário Nacional. Os tributos é o Ministério da Fazenda, é claro, né, no âmbito do Executivo, e nós temos quem mais? O Poder Legislativo. Então essa jamais vai ser uma competência do Conselho Monetário Nacional, ou seja, a alternativa errada. Letra B, coordenar sua própria política com a de investimentos do governo federal, estadual e municipal. Né? Olha só, coordenar a sua própria política. Gente, coordenar é uma ação de quê? De execução. O Conselho Monetário Nacional não tem atividade de execução. Tá? Não é o sistema decisório dele. Então está errado, não faz isso. Né? Então isso aqui não é uma competência do Conselho Monetário Nacional. Autorizar as emissões de papel moeda? Correto. Inclusive o seguinte, né? Essa questão de autorizar as emissões de papel moeda sempre são cobradas nas provas de concurso, né? Sempre são cobradas, né? O aluno tem que saber que as questões de prova elas se repetem. Quem autoriza a emissão de papel moeda? É o Conselho Monetário Nacional. Quem emite? Se o aluno fizer no automático essa resposta,
ele vai falar que é Casa da Moeda, mas está errado. O Banco Central autoriza, tá certo? Desculpa. Conselho Monetário Nacional autoriza, Banco Central emite e Casa da Moeda imprime. Então, pelo amor de Deus, se cair na sua prova o assunto papel moeda, vocês já sabem aí quais são as competências, né? Disciplinar o crédito em determinadas modalidades. Disciplinar, né? O crédito em determinadas modalidades. Também ficou faltando alguma coisa, né? Tá errado, você sabe por quê? Porque não é em determinadas modalidades. O Conselho Monetário Nacional, ele vai disciplinar o crédito geral, amplo, irrestrito, não em determinadas modalidades. Em determinadas modalidades, dá de entender o seguinte, que ele não irá fazer em todos, só algumas partes do crédito. Está errado. Fixar diretrizes, opa, começou legal, né? E normas da política internacional. Gente, a política internacional do Brasil não cabe ao Conselho Monetário Nacional. Aí eu pergunto para você, a quem que cabe a gestão, as diretrizes da política internacional? É claro que nós temos a Presidente da República que vai passar vai estar no comando, né, do país e, consequentemente, incluído aí as ações da política internacional, mas, de acordo com a estrutura administrativa que nós temos no Brasil, essa atribuição passa a ser do Ministério das Relações Exteriores. Basicamente, a quem? Basicamente, lá do Itamaraty, tá certo? Então, aí uma questão aí, chama a atenção para você dessa questão sobre a questão do papel moeda. Todos os examinadores gostam de cobrar esse assunto e, com certeza, essa aqui não vai ser a última questão sobre esse assunto. Bacana? Então, vamos lá. Próxima questão, né? Banco do Nordeste Brasileiro, BNB, Fundação Getúlio Vargas, 2014, cargo de escriturário, né? Então vamos lá, né? Vamos ler essa aqui, né? O Conselho Monetário Nacional, tá? CMN, é um órgão responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial do país. Olha que comando interessante, né? Ó, diretriz da política, olha só, monetária, ok? Creditícia e cambial do país. Tá? Não cabem ao Conselho Monetário Nacional funções executivas. Tá? Não cabe, bacana, fechou, correto. Funções executivas cabe a outros órgãos, por exemplo, a Previc, a SUSEP, o próprio Banco Central, né? O número de membros do Conselho Monetário Nacional foi variável desde a sua criação, dia 31/12/64, né? 31/12/64. E de acordo com as exigências políticas e econômicas de cada governo. Em razão da Lei 9.069 de 95, tá, em vigor, o Conselho Monetário Nacional passou a ser integrado por... Tá aí. Ok? Vamos analisar. Essa questão aqui, ela tem o famoso texto ilustrativo, né? Tem um texto ilustrativo, ou seja, desse assunto aqui, certo? Até aqui, né? Não te ajuda muito na resolução, né? Não te ajuda muito. Agora, o comando é bastante específico. Qual que é o comando? O comando ele quer saber qual que é a composição atual do Conselho Monetário Nacional. Aí eu digo para vocês a importância do aluno sempre estar estudando conosco aqui no LAC. Qual que é a lei nossa máxima hoje? É a lei 4.595 de 64. Essa lei, nós temos diversos pontos que essa lei foi o seguinte, ela foi o seguinte, ela foi alterada, ela foi revogada tacitamente. O que é uma revogação tácita? É uma lei posterior, no caso aqui, a lei 9.069 de 95,
mexeu nos dispositivos que afetaram e que invalidaram essa lei. Ou seja, se você for nessa lei aqui, você vai encontrar uma composição de 11 membros. Olha como o cara fez, né? 11 membros. Então, um cara que estudou só pela lei 4.595, não estudou conosco aqui, ó, ele ia marcar a letra A, 11 está errado. Só que essa lei 9.069 é uma lei que nós já conversamos. Qual que é essa lei aqui? Essa aqui é a lei que criou o famoso Plano Real, né? O Plano Econômico de Estabilização. Então você tem aqui o Plano Real, certo? Você tem um Plano Real que foi criado por essa lei, e o Plano Real alterou a composição do Conselho Monetário Nacional, alterou para 3 membros. Professor, eu não acredito que isso cai em concurso, né? Então, olha aí, ele colocou um texto explicativo aqui, para tentar confundir vocês, né? Ele colocou lá de 64, depois colocou essa lei, mas quem tem o discernimento com a tranquilidade consegue estar aí para vocês aí. Então vocês têm que prestar atenção nesse assunto, né? Professor, eu quero ver isso, cadê o reforço pedagógico? Está aqui o reforço pedagógico. Então dispõe aqui a lei 9.000, desculpa, aqui está faltando um númerozinho, 9.069, 95, ó, artigo 8º, olha só. O Conselho Monetário Nacional, criado pela lei número 4.595, de 31 de dezembro de 64, passa a ser integrado pelos seguintes membros. 1. Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de presidente. 2. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. E 3. Presidente do Banco Central do Brasil. Se nessa prova o sujeito quis cobrar para vocês a composição, a quantidade, é claro que na próxima prova ele pode cobrar o seguinte: quem que é o presidente do Conselho Monetário Nacional? Mas vai falar que é o ministro da Fazenda aí, tá certo? Ele é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Bacana? Fechou? Vamos para a nossa próxima questão, né? Questão do Banco do Brasil, Sens Gran Rio, né? Banco do Brasil, Sens Gran Rio, 2014, cargo de escriturário, né? Uma questão bastante interessante, né? Vamos lá. Olha só a estrutura da questão, um comando grande e respostas bastante curtinhas, né? Vamos interpretar a questão aqui. Vamos aqui, né? Vamos colocar aqui. Os termos da lei de regência cabe ao Conselho Monetário Nacional determinar o recolhimento de determinado percentual do total de depósitos e ou outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional, seja na compra de títulos da dívida pública federal ou ainda através do recolhimento em espécie. Esse percentual corresponderá em, ok, vamos lá. Então é o seguinte, aqui fala, vamos lá. Esse texto ilustrativo aqui da questão, você vai ter que interpretar e tirar uma conclusão. Eu pergunto para você, esse texto ilustrativo, esse texto aqui na verdade não é ilustrativo, ele é explicativo. Você tira qual? Qual que é esse recolhimento que está falando aqui? Esse recolhimento diz respeito, né? Diz respeito ao recolhimento compulsório, né? Ó, recolhimento compulsório. Certo? E onde que está escrito do recolhimento compulsório? Gente, isso aqui está escrito na lei, olha só, 4.595 de 64. Ou seja, foi uma questão retirada de lá. Professor, vamos lá na lei? Vamos lá na lei. Então, olha só, né? Olha só, tá? Vamos lá, olha aqui para você. Ó, a gente vai na lei. Vamos ler aqui, depois vou voltar. Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. Competência 14ª. Dica para vocês. Por favor, vão lá, leiam o artigo 4º na íntegra.
Porque as competências do Conselho Monetário Nacional é um assunto muito recorrente. Olha só. Determinar o recolhimento de até 60% do total dos depósitos ou outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional, ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, na forma de condições que o Conselho Monetário Nacional determinar, podendo vamos aqui, adotar percentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às aplicações, da natureza das instituições financeiras. Gente, isso aqui é o critério de diferenciação. Professor, o que nós estamos falando? Estamos falando de um cara, recolhimento compulsório, desconto compulsório. Então, a legislação diz que o desconto compulsório que o Conselho Monetário Nacional pode fazer é até de 60%. Uma coisa muito importante é o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele delegou para o Banco Central a determinação desse percentual do recolhimento. Só que você sabe que esse recolhimento não pode ser maior de que 60%. É isso que a questão está pedindo. Então, nós já encontramos a resposta é 60%. Tá? Professor, o que mais? Olha só, quero aproveitar e fazer aquele reforço pedagógico. Esses critérios, essa questão especificamente da Banca Ciências-Granrio, ele queria que você soubesse somente esse número aqui, 60%. Vocês observaram que no comando da questão, ele foi elaborado com base nesse inciso desse artigo, no tal do Ctrl+C e do Ctrl+V? Então, gente, você tem que estudar na fonte, cara. Esse artiguinho 4º, obrigação sua, está nas suas mãos, hein? Chama a atenção disso aqui, olha só. Essas medidas de diferenciação, elas podem estar na sua próxima prova, com certeza, né? E pode ter certeza que isso aqui dificilmente o pessoal explica, né? Dificilmente ele explica com essa riqueza de detalhes. Então você tem que saber, como é que pode ser diferenciada, das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às aplicações, da natureza das instituições financeiras, né? E determinar percentuais que não serão recolhidos desde que tenham sido replicados em financiamentos à agricultura sob juros favorecidos, etc. Então está aí para vocês, né? Voltando na questão, então, qual que é o gabarito correto? O gabarito correto é a letra A, né? Professor, está a letra C? Vamos consertar esse cara agora, né? Esse aqui não é letra C, esse aqui é letra A, 60%, né? Pronto, a gente arruma na hora esse cara aqui, ó. Professor não tem frescura. Professor, edita isso aí? Não edito não, porque aí fica as coisas muito quadradinhas, né, gente? Ok? Então, 60% é a resposta correta. Leitura para você, cara, olha só. Os termos da lei em regência, qual que é essa lei? A Lei 4.595, cabe ao Conselho Monetário Nacional o comando do artigo 4º, olha só, determinar o recolhimento de determinado percentual. Determinado percentual. Aí ele pergunta, qual é esse percentual? É de 60%. Olha aí, cara, do total dos depósitos e os outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional, seja em compra de títulos da dívida pública federal ou ainda através de recolhimento em espécie. Esse percentual corresponderá a 60%. Uma questão bastante tranquila para a galera aí, né? Agora, aproveitar a questão e fazer o reforço pedagógico, né? Vocês têm que fazer isso, né? Bacana? Vamos para a nossa próxima questão. Questão do Banco do Brasil, FCC, né? 2011, cargo de escriturário. Vamos lá. A função de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras autorizadas a funcionar do país é de quê? Olha só, a função de quê? De zelar pela liquidez. Professor,
E aí? Professor, de cara, professor, eu teria uma dúvida entre Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Só que acontece o seguinte, que na resposta o cara foi bacana demais. Ele não colocou o Banco Central, então o aluno nessa questão ele não pode errar, letra E, com certeza, né? É letra E, né? Letra E. Então temos aqui, Federação Brasileira dos Bancos, isso aqui é a FEBRABAN, isso aqui é para a defesa dos interesses dos banqueiros, né? Fundo Garantidor de Crédito é um seguro para os correntistas. Comissão de Valores Imobiliários, ele zela mais o quê? Pelo mercado mobiliário. Ministério da Fazenda é pela economia do país, né? Então, resposta bastante fácil é letra E. Professor, mas como é que você tem absoluta certeza, professor, que seria Conselho Monetário Nacional? Porque se você for na origem da questão, lá na lei 4.000, olha só, né? Olha na lei 4.595, está lá, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, né? Cabe aí, é uma política do Conselho Monetário Nacional. Então está aí para vocês, não tem como errar. Legal? Ótimo, né? Meus amigos, minhas amigas, chegamos aqui ao final dessa primeira aula, um total de 25 aulas de exercícios, tá certo? Ok, vamos lá. Concurseiro estudando, né? Olha aí, nosso tutor de marketing, né? Antes do edital, tranquilo, na boa. Depois do edital, o cara se enche de livro, né? Então, por isso que você tem que estudar com antecedência, estudar com regime de metas, planejamento e foco, né? Esse é o caminho da aprovação. E lembrando para vocês que o concurso público, cada dia que passa, ele fica muito mais competitivo, cara. Então você tem que ter competências aí para superar essa competitividade, ok? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá